Fui a Brasília domingo, né? E voltei de noite. E de fato, fui resolver uma situação minha, uma coisa pessoal, mas acabei indo visitar alguns amigos advogados. Fui no Congresso ontem de manhã, Suzy. Rodei alguns gabinetes e a temperatura em Brasília está altíssima, muito alta. Muita conversa de bastidores, extraoficial correndo. Se proceder a quantidade de delações premiadas sendo feita em Brasília, nós vamos assistir aí um novo petrolão no Brasil, com o escândalo do INSS. Se fala lá em Brasília de 4 delações já feitas do INSS. Já feitas ou já acordadas? Já feitas as delações já contempladas e sendo feitas de 4, entre eles os cabeças de quem comandava o INSS no Brasil. A gente vai tomar conhecimento disso nos próximos dias, se é verdade ou não, mas é fato comum. Bomba! E dado como certo, entendeu? Como também deveremos ter delações aí do caso Master, tá? Então, não se fala de outra coisa. As conversas, a boca miúda lá, são estarrecedoras do que fizeram, Suzy. E a gente vai reassistir os mesmos personagens nas cenas do crime novamente. É aguardar para ter certeza do que se comenta, tá? Só para pincelar ainda na questão de Álvaro Dias, eu conversei com 2 deputados estaduais. Um foi no avião junto comigo e um me encontrei com ontem lá em Brasília, coincidentemente num restaurante. Ambos me confirmaram que Álvaro Dias deverá ter o apoio de mais de 90 prefeitos do Rio Grande do Norte. Mais de 90 prefeitos. E isso estaria sendo agilizado justamente pela escolha do vice, Babá Pereira. Voltando para a questão de Brasília, o assunto mais comentado ontem lá era o escândalo do Banco Master. E aí, Suzy, não tem como a gente dar alguns detalhes aqui, porque a gente não tem comprovação. Mas como eu comentei alguns minutos atrás, é assustador o que se narra, tá? A gente, além de ser o maior escândalo da história financeira do Brasil, tá? Esse escândalo estava mantendo uma boa parte da política nacional. O que a gente escuta do que aconteceu no estado da Bahia e em outros locais, e em Brasília, com o Banco Master, inclusive com pessoas de alguns partidos envolvidos, se preparem que se vier à tona nitroglicerina, a gente vai assistir outro petrolão se somar com o escândalo do INSS. Porque o escândalo do INSS chegou ao Banco Master. Vários governos e gestões colocaram o dinheiro da previdência dos seus aposentados no Banco Master por lobby político de figurões da política brasileira. Empréstimos consignados em gestões foram feitas e contratadas a empresas financeiras por lobby políticos e com bonificações astronômicas. Segundo o que se comenta em Brasília, já está tudo de posse do relator, doutor André Mendonça, que ontem recebeu a Polícia Federal para mais uma rodada de conversa. Tudo está sob sigilo, nível 3. O Toffoli tinha botado no nível 4. A sua ação do STF é de um desrespeito completo com a corte, generalizado. No Congresso, Suzy, são poucos os magistrados do STF respeitados, pouquíssimos. A gente está para assistir no Brasil, se proceder, parte do que eu escutei e vi, a gente está para assistir uma coisa louca nesse país, viu? E olha, se não aparecer gente morta até lá. E se realmente as coisas acontecerem, se as delações, né, acontecerem de verdade, serão diversos nomes dentro da justiça, dentro da política, dentro dos empresariados do Brasil, porque isso não é brincadeira. O que já se tem de investigação, o que já se tem de provas que vieram a público, já são assustadores os nomes, as ligações. E imagine quando as delações chegarem, porque infelizmente é o que a gente tem, é esperar que alguém abra a boca e fale realmente.
Porque até agora, mesmo com Daniel Porcaro preso, mesmo com algumas pessoas citadas, os figurões são tão grandes que ficam procurando saída dessa teia aí de aranha macabra, macabra sim, porque quantas e quantas pessoas não morrem no meio dessa corrupção imensa. A maior fraude bancária brasileira, ela tem ligações com também esse escândalo do INSS. E tantas outras coisas que a gente ainda não sabe, que vem a público mesmo. Ontem a gente estava falando sobre isso, se passasse num telão, se quantos comenta não cairiam? lá, e já dão como certo, que o ex-presidente do INSS fez delação, já delatou. Tá? No governo Lula. O ex-procurador também. O Careca também fala, o Careca estaria negociando. Estaria para assinar a delação. E de todos, eu acho que esse é o maior interessado em fazer uma delação. O Careca estaria, para você ter ideia, com as delações que já teriam sido celebradas, a do Careca já não seria tão importante. Talvez a dele fosse importante pelas provas que ele poderia trazer. E a figura dele, né? Porque ele foi a figura central dessa história toda. E há um consenso que o caso do Banco Master caiu na pior mão que poderia ter caído. Para os criminosos. Para todo mundo. Que foi do ministro André Mendonça, que não é afeito à política e nem tem relações políticas em Brasília. Enquanto o Toffoli há um consenso que errou generalizado e causou um problema maior do que existia. Na tentativa de blindar. Na tentativa de blindar. Tá? Então, meu amigo, Suzy, é sério mesmo. Bruno, essa notícia das delações que você traz, ela é importante, mas ela não é decisiva por uma razão muito objetiva. Delação por si só não pode ser considerada prova. Então, o mais importante das delações é o que deve acompanhá-las, que são as provas daquilo que está sendo dito. Então, de todos esses que são enumerados aqui, 3 deles, de fato, fazendo delação, 2 principalmente. O segundo, do INSS, né? O segundo da hierarquia. 1 e o 2, né? 1 e o 2 e o Careca. Porque o Careca, pelo fato de, aparentemente, ele ser essa mola articuladora do esquema, né? O cara que faz essas pontas do esquema todo se ligarem, né? Então, talvez o lobista do esquema, segundo o que dá para se depreender baseado no que foi exposto até aqui, isso pode, de fato, colocar muita gente atrás das grades e derrubar a gente. Talvez até do Supremo Tribunal Federal, Bruno. E eu digo isso por quê? Porque, como você fala da conexão com o Banco Master, o próprio Porcaro se negou a participar da reunião da comissão para prestar depoimento na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Já houve uma procura ao Supremo Tribunal Federal, ao André Mendonça, pedindo acesso da comissão a informações do Banco Master para poder ser exercida essa fiscalização. Então, é muita gente fazendo pressão para ter acesso à informação, uns porque querem a verdade, outros porque querem a verdade para se proteger. Tá, só muita gente aí comentando no YouTube, eu não escutei nada de delação de Daniel Porcaro, tá? Nada. 0. Daniel Porcaro está numa queda de braço com o Congresso, com a Comissão de Senadores, porque o ministro André Mendonça determinou que ele não pode ir para Brasília de avião privado. E ele não pode ir para Brasília de avião privado porque corria o risco dele no avião privado desviar o caminho. Ele desviar a rota. Ele fugir. E tá certo, ministro André Mendonça. Tá. Porque autoriza um cidadão desse, eu não sei onde ele mora, se é Belo Horizonte, eu não sei onde ele mora. Vai de onde da Jardinense? Sair para Brasília e se não pousar em Brasília. Tá certo. E avião de carreira, convenhamos, um homem desse não tem condições hoje de viajar no avião de carreira. Também não é cabível a federação pegar um avião da FAB para mandar pegar Daniel Porcaro para prestar um depoimento. Quer dizer, ficou uma sinuca de bico. Bruno, pois deixa eu dizer, eu penso a importância do depoimento de Porcaro, ela é tão grande por tantas razões que já se mandou avião para tanta coisa que para um episódio como esse, eu imagino que justificaria sim. É verdade, mandou pegar terrorista. Exato. Né? Mandou pegar terrorista. Ano passado, transportou cocaína. Né? Pois, várias vezes, inclusive. Exato. Várias vezes, em mais de uma gestão, viu? No governo Lula, no governo Bolsonaro. Sim. Transportaram droga. Isso. Horrível isso. Exato. Estão na cadeia. Um dia desse, eu acho que, se eu não me engano, a
a primeira-dama. O comportamento passivo-agressivo da bancada, né? Foi ver as escolas de samba, a derrotada, a escola de samba que voltou por coisa. O Brasil, também. as pessoas veem a manchete e não lê a notícia. Pra variar. Já estão dizendo que André Mendonça proibiu o Vocaro de prestar depoimento na CPMI. Não é verdade. O que André Mendonça proibiu foi ele de viajar de avião privado. Justamente por questões de segurança. Do cidadão decolar de um canto para o outro e simplesmente não chegar. Temos histórias sobre a questão isso foi essa. Aí o cara vê a manchete nos veículos de comunicação, não lê a notícia e toma e repassa um conteúdo diferente. Né? E aí estaria o senador Renan Calheiros, que faz parte dessa comissão da CCJ do Senado. A CAI, né? A Comissão de Assuntos Econômicos. Para fazer a inquirição sobre Daniel Vocaro, porque esse, segundo se comenta em Brasília, deseja demais que a cúpula do Senado caia. A cúpula do Senado, leia-se Davi Alcolumbre. Certo? E dizem que esse tá até a 5ª geração. Comprometido? É. Não. Tá? É o do Monjaro, é? É ele Distribuir mesmo, caneta? a canetinha. Então, assim, olha, BA, o negócio é desmantelado, viu? É desmantelado. Rapaz, não vai sobrar ninguém, não. É desmantelado, o negócio é desmantelado. Por isso que eu tenho visto, e ontem na comissão da CPI do INSS, eu não sei se vocês prestaram atenção, os políticos de direita falaram muito no Banco Master ontem, BA, na CPI do INSS. Inclusive deixaram o deputado Paulo Pimenta em situação constrangedora, quando Rogério Marinho, Marcel Van Hatten e outro parlamentar, se eu não me engano se é do União ou do PL, aprovaram o requerimento da convocação imediatamente e Paulo Pimenta disse que não, que ia consultar a bancada. Mas a convocação de quem, Bruno? De Vocaro, sim. E ele disse que... E aí questionaram, por que o senhor não volta agora a aprovação? A gente não está aprovando todo mundo? Exato. O PL tem... Pronto, o PL, o senhor está dizendo que o PL tem ligação com o Vocaro, a gente não tem medo não. Estamos aprovando o requerimento agora, está aprovado. O líder aprova, aí Marcel Van Hatten também, está aprovado pelo Novo. Aí o outro está aprovado. Aí o Paulo Pimenta disse, não, preciso consultar a bancada. Aí, meu amigo, ficou meio feio. Quem tem, né, tem medo. Tem aquela história, quem pode estar envolvido. Tô louca pra isso aparecer. Queria aqueles telões assim, como se fosse Copa do Mundo, colocando lá e alguém dizendo, fulano, aí bota a pessoa aí, igual aos Jogos Velozes, aí sobe o fogo assim. Calma, Suzy.